E se eu te dissesse que há pessoas capazes de conversar com os mortos, homens e mulheres que caminham entre o mundo dos vivos e o dos espíritos, ouvindo os lamentos das almas presas, e eu dando asa a atravessar o portão da eternidade? Esses são os xamãs, guardiões do equilíbrio espiritual, presentes em quase todas as culturas antigas. Mas na Coreia e na Ásia, eles se tornaram pontes vivas entre o céu, a terra e o submundo. Hoje, você vai conhecer os rituais dos mortos, onde os xamãs invocam deuses, enfrentam sombras e libertam as almas que não conseguem partir. Na antiguidade, os xamãs coreanos, chamados Mudan, eram considerados mensageiros entre os mundos. Homens ou mulheres escolhidos pelos espíritos, eles eram capazes de ver e ouvir aquilo que os outros não podiam. Sua missão não era apenas curar o corpo, mas curar o espírito, guiando as almas perdidas e protegendo os vivos das forças invisíveis que vagavam entre os dois planos. Segundo as tradições taoístas e xamânicas, quando alguém morre com dor, culpa ou injustiça, sua alma se divide. Uma parte sobe ao céu, mas outra fica presa na terra, presa a um lugar, a uma lembrança ou a uma emoção, e é aí que o xamã é chamado. O ritual começa quando o vento muda, a casa fica silenciosa, e o som de tambores começa a preencher o ar. O xamã veste roupas coloridas, vermelhas, brancas e douradas, representando a vida, a morte e o renascimento. Eme suas mãos, carrega sinos e fitas, instrumentos que vibram com a energia espiritual. Ele dança em círculos, entrando em transe, até que sua alma se separe do corpo. Nesse estado, ele atravessa o limiar entre os mundos, onde os espíritos aguardam em sombras. Dizem que o primeiro sinal da presença de uma alma presa é o som de uma respiração fria. O xamã então pergunta: "Quem é você? Por que ainda não partiu?" E a voz que responde não vem dos vivos. Durante o transe, o xamã torna-se um canal. Ele permite que o espírito fale através dele, revelando as causas de sua prisão. Às vezes, é o arrependimento. Outras vezes, é o ódio, ou o medo de ser esquecido. Em muitas lendas, os xamãs descobriam crimes escondidos, injustiças cometidas, ou segredos que impediam a alma de descansar. Um dos rituais mais conhecidos é o Gut dos Mortos, onde o xamã, em transe, invoca 3 deuses protetores: Jezeok, o deus das almas justas; Yoná, o juiz do submundo; e Sanshin, o espírito das montanhas. Esses deuses ajudam a conduzir a alma até o portão da travessia, onde ela decide se quer partir ou permanecer. O ritual dos mortos é dividido em 3 etapas: purificação, comunicação e libertação. Na purificação, o xamã limpa o espaço com fumaça de ervas e sal, expulsando as energias negativas. O objetivo é criar um caminho seguro para a alma. Na comunicação, ele oferece comida, água e flores, símbolos da vida e da gratidão. As oferendas não alimentam o corpo do morto, mas acalmam o espírito. Na libertação, o xamã toca seu tambor com força crescente, chamando o espírito pelo nome, até que ele apareça em forma de vento, som ou luz. Então, com uma fita branca, o xamã amarra simbolicamente a alma, cortando-a da dor e do apego. Ao som do último toque de tambor, a fita é queimada, e acredita-se que a alma finalmente acende. Muitos dizem que nesse instante, o ar se torna leve e perfumado, como se o próprio universo respirasse alívio. Mas nem todos os xamãs seguiam o caminho da luz. Alguns, movidos pela ganância, aprendiam rituais proibidos para chamar os mortos à força, fazendo deles escravos espirituais. Esses rituais, conhecidos como chamada negra, eram condenados pelos sábios taoístas, pois quebravam o equilíbrio entre os mundos. Diz a lenda que um desses xamãs, chamado Museon, tentou prender o espírito de um guerreiro vingativo para o celo como protetor, mas o espírito se voltou contra ele e na manhã seguinte encontraram o xamã morto, com o corpo coberto de marcas de mãos invisíveis. Desde então, os mestres ensinam que ninguém deve invocar o que não pode compreender. O xamã guia os mortos, mas nunca os domina. Para o taoísmo, a libertação das almas é mais do que um ato espiritual. É o restabelecimento da harmonia universal. O universo é feito de energia em movimento. Quando algo morre, essa energia precisa continuar fluindo. Mas quando uma alma se prende ao passado, ela interrompe esse ciclo e causa desequilíbrio tanto no mundo espiritual quanto no físico. Por isso, o trabalho do xamã é sagrado. Ele não apenas acalma os mortos, mas também devolve a paz aos vivos. Cada alma liberta é uma parte do universo curada. Cada ritual é uma ponte reconstruída entre os mundos. E é por isso que, mesmo nos dias de hoje, em templos escondidos e vilas antigas da Coreia, ainda se ouvem tambores ecoando pela noite, guiando almas esquecidas de volta à luz. O ritual dos mortos é o lembrete de que a morte não é o fim,
mas uma continuação, que as almas não se perdem, apenas esperam ser lembradas, e que enquanto houver alguém disposto a ouvi-las, sempre haverá um caminho de volta para o tal. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e descubra outros mistérios sobre a vida, a morte e os segredos espirituais do mundo antigo.